Teremos agora, senhoras e senhores, a palavra do poeta e escritor Batista de Lima, que fará a apresentação do livro Sesmarias do Tempo, de Pedro Luiz Cândido de Oliveira. Bom, eu quero saudar a mesa, saudando o autor do livro, né? Meu primo Pedro Luiz. Assim eu estou saudando os outros componentes, minhas senhoras e meus senhores. Essa missão de apresentar o livro é difícil porque a apresentação ela já está feita no livro. Então bastava aqui eu ler o que está escrito, né? Quer dizer, eu fiz parte do pré-natal desse livro, né? Porque eu li os originais para fazer a apresentação. Então foi um pré-natal duradouro, foi aquele parto de, eu acho que muitos meses, mas final está aqui a criança. Uma criança robusta, né? E que ela tem uma vida também profícua, né? Produtiva. Mas é o seguinte, eu verificando, há sempre alguma coisa nova que não foi dito na apresentação. É que esse livro, ele é um corte na história. Ele deixa um período posterior, um período que está depois da última página, e ele deixa um período muito maior que está antes da primeira. Quer dizer, você pode ir em frente depois da última página e pode também mergulhar, se tiver o fôlego de pesquisador, de papirador que teve o Pedro Luiz. Olha, então o que é que eu fiz? Eu acho que cada um de nós precisa continuar a escrita desse livro. Eu me lembrei muito bem, Pedro Luiz, do Guimarães Rosa e do Machado de Assis, porque eles têm essa mania. Machado de Assis escreveu um livro chamado Dom Casmurro, que até hoje os leitores ficam duvidando se Capitu foi infiel a Bentinho ou não foi. Então essa discussão que ficou faz com que o livro seja lido. Todo mundo quer descobrir com a leitura e todo mundo passa a ler o livro. Ou seja, o leitor é um reescritor da obra. Certo? Quando você vai ler o Guimarães Rosa, são 650 páginas, Grande Sertão Veredas, o que é que ele fez? Ele vinha escrevendo o livro As Veredas. E quando foi numa madrugada de 1954, ele já estava apurrinhado de tanto escrever e não chegar no sertão. Então ele suspendeu a escrita, fez um 8 deitado no final. Você pode ver que todo Grande Sertão Veredas tem um 8 deitado, que significa, aqui eu paro. Agora daqui para frente, que é a subjetividade, daqui para frente é você, leitor, que vai escrever o sertão. Por quê? Porque o sertão está dentro de cada um de nós. E cada um de nós tem uma visão diferente do sertão. Portanto, eu não vou escrever o sertão. Eu já fiz a vereda, eu já abri o caminho, vocês vão escrever o sertão. Então, daí que é uma grande obra, é uma obra aberta. Então, quando eu fui ler ali aqui o livro do Pedro Luiz, desde a época dos originais, ele suspendeu, ele fez um corte que a gente chama na crítica literária, ele fez um corte chamado sincrônico, porque a história toda é uma diacronia, e um pedaço da história, quando você corta um pedaço, é uma sincronia. Ele fez um trabalho sincrônico, um momento da história. E suspendeu quando eu estava mais gostando, quando ele chegou em São José. Quando ele chegou em Mangabeira, que eu ia ver a história minha, a ponta da rama, ele cortou a rama. E isso forçou a que eu fosse em frente, até chegar na minha neta. Aí eu comecei, Antônio Félix Vieira, isso que eu fiz, cada leitor pode fazer. Eles foram para a cidade do Porto, cristãos novos, eram judeus, viraram cristãos, da cidade do Porto se espalharam até Lisboa, foram embora para o Pernambuco, vieram para Pernambuco, e em Pernambuco, em Serinhaém, de lá vieram para a Aba da Serra, e aí Pedro Luiz pegou e conduziu até agora. Então, essa pesquisa de Serinhaém para a costa da Galícia, que eu contei aqui, mais baseada na tradição oral, é preciso que o Pedro Luiz faça comprovando como ele fez aqui. Porque Pedro Luiz foi exatamente nas fontes, certo? Nas fontes primárias.
trazendo dos cartórios documentos. O que eu falei aqui para vocês não está comprovado com documento. Foi de eu ouvir dizer, foi de eu ler em outros. Eu quero ver o Pedro Luiz continuar o 2º volume. Ele pode chegar até Adão e Eva. Mas é interessante para nós. Então, ele entrou numa arapuca tremenda, esse rapaz, porque nós vamos exigir dele que ele continue pesquisando, porque ele é um grande pesquisador. Eu fiquei apaixonado por esse livro, para mim foi o grande lançamento dos últimos tempos aqui no Ceará, foi esse livro, porque mexe com a gente, principalmente com nós que temos um sangue dos Vieiras. Eu quero dar os parabéns para ele, dar os parabéns para a criança que nasceu hoje, e vamos cuidar desse menino para ele escapar e crescer robusto. Obrigado.